Com momentos de raiva extrema e de alegria contagiante, se tem uma figura carismática no futebol dos últimos anos, é ele, Jürgen Klopp. E hoje a gente vai se divertir porque vamos passar pelas principais curiosidades, bizarrices e coisas engraçadas da carreira do Kloppão. E antes da gente falar da carreira dele como treinador, podemos falar da época que o Klopp era jogador, né? Ele atuou na maior parte da sua carreira pelo Mainz 05, inclusive é um dos jogadores que mais atuou pelo clube. E foi lá também que ele se aposentou e virou técnico, né? Só que quando perguntado sobre essa época aí, o Klopp foi muito sincero e disse: When I was a player, I played in empty stadiums and they were not banned, they only were not interested in the football we play. E perguntaram, pô, mas você era bom naquela época lá? E ele também foi sincero mais uma vez. Very average. So I was really quick, a good header. That's it. Aí ele falou tipo, bom, como a bola tá praticamente sempre no chão, né, pra mim não era muito bom, porque ele não tinha muita familiaridade com a redonda no pé. Bom, ele não era um grande jogador, aí se aposentou, virou treinador, né, e ficou no Mainz de 2001 a 2008, ajudando o time a subir de divisão e ainda até hoje sendo o treinador que mais comandou o clube na história, com 270 partidas. Só que dessa época do Mainz aí vem uma história absolutamente Jürgen Kloppica. O time tava mal das pernas em último no campeonato, e aí o Kloppão é humano, chegou perto do Natal ali, ele queria sair pra comemorar, se divertir, né? Só que ele não queria que as pessoas vissem ele, porque ia ficar aquela parada tipo, pô, o cara tá na lanterna do campeonato e ele fica comemorando. Então ele contou que pra poder sair nas ruas e se divertir um pouco, ele simplesmente meteu uma máscara do Papai Noel e passou o dia assim. Imagina tu num barzinho na moral, daqui a pouco entra um Papai Noel e quando ele levanta a máscara é o Klopp por baixo. Bebum, tá ligado? Enfim, ele falou que no meio da bebedeira lá, ele acabou levantando a máscara uma hora. E nisso tiraram foto, né? E depois o jornal Bild, segundo ele, postou aí uma matéria dizendo: é assim que o Klopp comemora estar em 18º no campeonato. Mas apesar de sair no jornal aí, o Klopp não era tão conhecido ainda, né? E precisou dar um passo adiante e ir pro Borussia Dortmund pra realmente conseguir uma relevância nacional e internacional também. E aí quando eles saem do Mainz, velho, ele tem uma despedida altamente emocionante, aos berros e chorando, permitindo ali que o seu coração aflorasse sem medo de ser feliz, num momento bem bonito que mostra o tipo de pessoa que o Klopp é, né? Uma pessoa muito emotiva, muito apaixonada assim, que se permite sentir profundamente as coisas, né? Aí no Dortmund ele faz um grande trabalho ganhando as Bundesligas aí na temporada 2010-2011 e depois 2011-2012, e também começa com a sua projeção continental quando ele vai pra final da Champions na temporada 2012-13. De certa maneira, revelando pro mundo jogadores que marcariam uma geração, né? Como o Marco Reus, o Mario Götze, o Lewandowski e o Gundogan, por exemplo. E por falar em Mario Götze, ele revelou uma coisa bem curiosa sobre o Klopp. O nosso querido Jürgen fez transplante de cabelo. Exatamente, tava ficando careca, né? Foi pra Turquia. Na verdade, o procedimento dele foi feito na Alemanha mesmo. Mas ele nunca tentou esconder ou nunca tentou evitar o assunto. Sempre falou, não, implantei cabelo de boa, né? E aí o Götze contou que um dia o Klopp chegou pra ele e falou assim: vou guardar o número do cirurgião pra você. Aí o Götze falou: pra mim, professor? Mas olha meu cabelo aqui, ó, tá certinho, né? Nisso o Kloppão virou e falou: não, você vai precisar daqui a alguns anos. Aí eu te passo o número. Isso aí obviamente foi uma brincadeira, mas demonstra como ele tem um espírito muito de amizade assim, né, com os jogadores. Ele sempre cria um clima muito positivo dentro dos clubes onde ele tá, e no Dortmund não foi diferente. Só que por incrível que pareça, o homem que tem a risada mais contagiante do planeta também tem os seus momentos putaços, tá? Se liga nesse momento que ele tá completamente pistola, parecia que ele ia matar o árbitro assistente, cara. E ele fica com a boca meio torta quando tá puto, né? Ele tá ficando meio... E a gente já viu técnicos perderem a paciência com as garrafas d'água, né? Você lembra quando o Mourinho pegou um pack de garrafas assim, tacou no chão, destruiu a parada? Pois é, certa vez o Klopp tirou uma garrafa do nada e começou a enforcar a coitada, mano. O que a garrafa fez pra você, Jürgen? Mas se ele fica pé da vida ali na beira do gramado, geralmente quando ele vai pras coletivas de imprensa, pras entrevistas, ele é muito engraçado, né? E teve essa vez que ele queria usar uma expressão em alemão e não sabia como dizer em inglês. Aí ele fez uma tradução freestyle ali e não deu certo, ninguém entendeu. E aí todo mundo começou a cair na gargalhada, né? Sometimes one comes to the other. You don't understand, huh?
What a pity. E é engraçado que ele já contou que nessa época de Dortmund ele chegou a se passar na bebemoração, digamos assim, de um dos títulos de Bundesliga lá em 2012, né? Chegando a afirmar que ele bebeu tanto na festa do título que ele sequer lembra da festa. Mas ele fez um apelo: não beba demais, você acaba perdendo memórias de momentos importantes em sua vida. E ele é realmente fã de uma gelada, recentemente aceitou aí fazer comercial para uma cerveja alemã. Num desses comerciais, inclusive, ele aparece dando instruções pro bartender ali de como servir a cerveja, né? Isso até a Inglaterra ganhar da Alemanha na Eurocopa de 2020. Aí ele ficou doidão mesmo, foi pros braços da galera. Não é o Klopp? Cara, esse sósia tá igualzinho. O tanto que eu já ri com esse vídeo aí é sacanagem, velho. Mas vamos falar de Liverpool então, quando ele chega nos Reds e logo depois vê o Guardiola também chegar no City, né? Ele mesmo assim conseguiu conduzir o Liverpool ao seu primeiro título inglês na era Premier League, brindando a todos aí com algumas corridas insanas pelo topo da liga. O Klopp acabou se tornando um problema pro Guardiola, né? Inclusive levando a melhor contra o espanhol no confronto direto, o que no momento da gravação desse vídeo o torna o maior algoz do Pep na carreira dele. Quando o Guardiola vai dormir, provavelmente ele sonha com um desses sorrisões aí do Klopp, né? E isso ele mesmo admitiu, tá? Quando perguntaram agora pra ele o que ele achava desse anúncio de saída do Klopp do Liverpool, ele comentou o seguinte: So I think we'll be missed. Personally, I will miss him. I'm a little bit pleased because without him I will sleep a little bit better the nights before we play against Liverpool. Se o Guardiola não quer enfrentar o Klopp, eu acho que o Klopp também não quer encontrar o Guardiola, porque teve essa entrevista aí em que o Guardiola tava chegando e o Klopp meteu o pé, irmão. Pep Guardiola's coming. E bom, além desse carisma todo, obviamente o Klopp também é muito competente como treinador, conseguiu melhorar ainda no Liverpool o seu nível que já era bom lá no Dortmund. E pra isso ele conta com uma habilidade especial que é fazer os jogadores comprarem a ideia dele, digamos assim, né? E um fato curioso sobre isso é que ele conseguiu trazer os torcedores do Liverpool pro lado dele também, com uma frase de impacto muito boa. We have to change from doubter to believer. Algo como parar de duvidar e começar a acreditar. O que possivelmente mostra como Klopp influenciou um outro grande técnico dessa geração, o Ted Lasso. Exatamente, o técnico da série Ted Lasso não é baseado apenas em uma pessoa, né? Mas dá pra ver vários traços do Kloppão naquele técnico bigodudo. Inclusive, provavelmente baseado nessa frase do Klopp, o Ted usa o termo believe, ou acredite, no seu vestiário lá pra motivar os jogadores na série, né? E aí quando o ator que interpreta o Ted Lasso, né, que é o Jason Sudeikis, falou que se inspirou em uma questão lá do Liverpool e do Klopp pra levar algo pra série, o Klopp comentou e disse que... Ted Lasso mentioned me in anywhere that he said that a little bit he looked at you, that's better than getting the trophy for the best management. Unbelievable. Inclusive, quem não assistiu a série, assista. E pra quem já assistiu, olha se esse momento do Klopp com as crianças aí não é completamente Ted Lasso. And when you do it long enough, then you can fly. Outro momento desses que dá alegria só de olhar foi quando o Klopp ganhou a final da Champions League em 2019, né? E depois de ter acumulado uma fama de que ele sempre perdia finais e tal, ele tava tão feliz que ele mudou a letra de uma música pra fazer referência ao 6º título de Liga dos Campeões da história dos Reds. Let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six. E esse momento dele cantando com os torcedores aí, pô, isso aí poderia vir direto lá da série também, né? Outra coisa que o Klopp fez foi popularizar o termo Gegenpressing, que é aquele estilo de pressão alta que tenta sufocar a defesa adversária e recuperar a bola o mais rápido possível. E aí o Liverpool do Klopp passou a ser marcado por essa pressão intensa, né? Esse futebol frenético aí, com às vezes aquela pitada de energia caótica assim, né? Que era um traço do Klopp claramente colocado no seu time dentro de campo. E um dos caras que fazia essa pressão muito bem aí era o Roberto Firmino, né? E a conexão era tanta entre o Firmino e o Klopp que tem esse vídeo incrível que o Klopp tá sorrindo e o Firmino não precisa nem olhar, e pelo ângulo da câmera parece que ele já sabe que tem que aquecer, né? Mas por mais que o treinador tenha ali amizade com os jogadores, entrosamento muito bom, não tem como o jogador em determinada situação não se sentir pressionado ou nervoso com alguma coisa, né? E quando chegou na final da Champions League de 2018 contra o Real Madrid lá em Kiev, na Ucrânia, o Klopp deu uma amostra de por que ele é considerado um treinador diferente. Se liga. Pô, o Liverpool tinha aquele ataque absurdo lá com Salah, Mané, Firmino, né? Enquanto o Real Madrid tinha Cristiano ainda ali no auge, tinha
Benzema, tinha um Bale que alternava momentos entre o 11 inicial e o banco de reservas, mas que mesmo assim deixaria um gol antológico naquela partida. Então era natural que o Liverpool sentisse um pouco de pressão. Foi aí que o Jürgen Klopp tirou então o coelho da da cueca mesmo. Na preleção antes do jogo, notando que muitos jogadores estavam tensos ali, né? Ele levantou um pouquinho a camisa que vestia e colocou pra dentro da cueca, pra que todo mundo conseguisse ver a marca da roupa íntima que ele tava utilizando. E a risada foi geral no vestiário porque a galera viu que o Klopp tava com uma cueca do Cristiano Ronaldo, exatamente da marca CR7. E quem contou isso aí foi o Wijnaldum. O vestiário inteiro tava rachando o bico. Ele conseguiu quebrar o gelo. Geralmente nessas situações todo mundo tá sério e concentrado, mas ele tava relaxado e fez essa brincadeira. A gente sabe que aquela noite não foi boa pros Reds, né? Talvez o Karius tenha entrado relaxado demais na partida, mas tu vê como o cara é diferenciado de ter ido buscar ali uma questão completamente improvável pra conseguir apaziguar ali os nervos dos jogadores, né? E a gente falou do Karius, né? Que foi um goleiro do Liverpool que falhou. Teve outra situação que foi o inverso, quando o goleiro Adrian se destacou na vitória do Liverpool contra o Chelsea pela Supercopa da UEFA. E aí foi o Klopp e comemorou gritando: "Hey, Adrian!" Que nem o Rocky Balboa no primeiro filme. E vocês estão vendo por esse vídeo aqui que, pô, o Klopp, cara, ele é um cara autêntico. Então seja nos momentos ali que ele tá muito feliz ou que ele tá muito puto da vida, ele nunca se contém, né? O que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, ele fala, ele demonstra. E aí lembra que eu falei das entrevistas coletivas dele? Então, numa que foi antes de um Liverpool contra PSG pela Champions 2018-19, o Klopp tava ouvindo ali o tradutor no ponto eletrônico, né? E ele se impressionou com o quão sexy era a voz do cara. You're gonna play against Paris tomorrow. Very erotic voice, by the way, the translator. Congratulations. Wow. Again, please. Em outra ocasião parecida, o Klopp tava dando ali uma entrevista e deu uma resposta gigantesca, né, em inglês. E aí o tradutor ao lado pegou e traduziu tudo pro italiano sem titubear. E aí o Klopp simplesmente começou a aplaudir o cara. I didn't know what I said, don't you? Oh, wow. Até porque ele já teve problema com isso quando tava ali um repórter perguntando com um sotaque bem pesado, bem carregado. O Klopp não entendeu nada e respondeu: Today, how Villa played. I'm the opposition reporter. Just your take on Villa today for me, please. Sorry, what? Ou quando ele esperou o repórter espanhol fazer uma pergunta inteirinha em espanhol pra só no final falar: And now you need to ask it in English. I don't speak Spanish. Somebody told you I speak Spanish. E teve outra vez que o repórter perguntou em alemão, aí depois pediram pra ele perguntar em inglês e o Klopp brincou. Now in French, please. E esse negócio dos idiomas é muito engraçado, porque tem uma vez que o Klopp falou: pô, tem uma expressão em inglês que todo mundo fala, mas se eu falar vai pegar mal. Okay, wait. Brain fuck. Que eu não preciso nem explicar. Aí o pessoal: não. A expressão é brain fog, que é como se fosse tipo névoa cerebral, pra explicar aquelas situações em que o cara tá aéreo, não tá conseguindo lembrar das coisas direito, né? Mas o Klopp ouviu errado e interpretou errado, e não foi a primeira vez. Teve uma vez que ele ouviu a expressão booby prize, que é como se fosse um prêmio de consolação, digamos, né? Só que bem no espírito quinta série, ele reagiu dessa maneira. But a booby. Porque boobs é peitos, né? Bom, o que não falta na carreira dele são momentos engraçados, né? Mas também tem momentos de marra, digamos assim. E num jogo entre Liverpool e Tottenham, que os Reds estavam vencendo por 3-2, o Richarlison faz um gol no finalzinho, parecia que tava conseguindo empate, né? Mas logo depois o Lucas Moura entrega um gol pro Liverpool, que faz o 4-3 com o Diogo Jota. E aí o Klopp despirocou de vez, saiu correndo igual um maluco. Não que ele não faça isso milhares de vezes por jogo, né? Só que dessa vez ele foi lá provocar o quarto árbitro e o pior, voltou mancando pro banco. Exatamente, ele sofreu uma distensão no tendão enquanto comemorava esse gol aí. Por falar em comemorações, vocês lembram quando a Islândia na Euro de 2016 popularizou o haka? Eles ficavam ali batendo palmas meio que em sincronia com a torcida, muito maneiro. Só que o Klopp meio que criou uma parada dessa própria dele. Quando ele vai comemorar, ele se dirige aos torcedores e começa a dar uns socos no ar. E a galera obviamente reage em sintonia, né, gritando ali ao ritmo dos socos do Kloppão. Teve uma vez que ele tava tão empolgado que ele perdeu a aliança de casamento no gramado.
E aí, quando o Kloppão já tava pensando que naquela noite ele ia ter que dormir no sofá, o cameraman ali da partida ajudou ele a encontrar a aliança. Foi bem maneiro, ele saiu, beijou a aliança na frente da câmera e tal. Bom, o cara é uma figuraça, né? Além de um baita de um treinador que já ficou marcado pra sempre na história do Liverpool. E depois de, em janeiro de 2024, ele anunciar que tava saindo do clube ao final da temporada, isso deixou um mistério pro futuro dele, já que ele mesmo afirmou que não sabe se vai voltar a treinar algum dia. Eu espero que sim, porque o Klopp faz bem pro futebol como um todo. E eu não sou torcedor do Liverpool, mas acho que deu pra ficar claro que eu sou fã do Kloppão, né? E a gente fez esse vídeo então mais descontraído pra ficar como uma certa homenagem a essa grande figura do futebol. Já fizemos algo semelhante com o Mourinho e com o Ibrahimovic. Eu espero que você tenha se divertido. Se não se divertiu, vendo os sorrisões do Klopp, pelo amor, né, cara? Teu coração é de pedra. Mas eu te agradeço muito por assistir. Deixa o like antes de sair, que ajuda o nosso trabalho. Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou! Ha 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 ha!